Então vamos acompanhar agora os gols da rodada do Campeonato Paranaense. Rodada que foi aberta no sábado, teve vitória do Atlético para cima do Paraná Clube. Ontem, o Londrina venceu o Coritiba por 2-0 em pleno Couto Pereira. O Paranaense de 2025 está sendo tratado como o estadual dos clássicos. E começou com um grande clássico da capital. O atual campeão Atlético Paranaense recebeu o Paraná Clube, que voltou a fazer parte da elite. E foi do tricolor o primeiro gol do campeonato. Eduardo Tanque usou a cabeça para marcar para o Paraná Clube no finzinho da primeira etapa. O Furacão empatou no segundo tempo. Arremate de Zapelli, bola na mão do zagueiro do tricolor na área. Pênalti. O próprio Zapelli foi para a cobrança e o goleiro Gabriel Gasparotto fez uma defesaça e foi comemorar. Mas Diório pegou a sobra e empatou o jogo, 1-1. E o Furacão buscou a virada. Jogada pelo lado esquerdo, cruzamento rasteiro e a bola sobrou limpinha para Palácios garantir a virada, 2-1, placar final. O primeiro visitante a vencer no Paranaense foi o Azures de Pato Branco. Praticamente atravessou o estado para encarar o Rio Branco em Paranaguá. O time da casa também voltou para a elite estadual esse ano e viu Xavier cabecear bem para marcar para a Gralha Azul. O Leão da Estradinha empatou em seguida. Bela jogada pela esquerda e cruzamento para a área. O zagueiro Lucas Adel fez uma lambança. Não sabia se cabeceava para cortar e fez contra, 1-1. Mas o Ellison avançou e bateu rasteiro, 2-1 Azures, placar final. Outro visitante que foi bem na primeira rodada foi o Londrina. Derrotou o Coritiba por 2-0 em pleno Couto Pereira. Com apenas 30 segundos, Iago Teles sofreu pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e marcou 1-0. Aos 14 minutos, Iago Teles aproveitou o cruzamento rasteiro e ampliou 2-0 Tubarão, placar final. Com o resultado, o Londrina fechou a primeira rodada na liderança do Paranaense com 3 pontos e tem melhor saldo que os concorrentes. Iago Teles é o goleador do campeonato com 2 gols ao fim da primeira rodada. O Coxa foi parar na lanterna. O Operário estreou no estadual com uma vitória magra. Derrotou o Andraus Brasil por 1-0 no Germano Krieger, gol de Bosquilha em cobrança de pênalti. O 2-1 foi o placar mais comum na primeira rodada. Se repetiu em 4 partidas. O atual vice-campeão Maringá estreou diante do Independente São Joséense no estádio Willie Davis. Cobrança de falta na medida e Zé Vitor fez de cabeça 1-0. Logo depois, Matheus Moraes avançou sozinho. No arremate, o goleirão até fez uma boa defesa. Mas o atacante do Dogão teve sorte. A bola voltou para ele e foi para as redes. 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Independente São Joséense descontou com um lindo gol de Tomás. Num único corte, ele tirou 2 marcadores da jogada e concluiu com um chute de categoria. O quarto 2-1 no fechamento da primeira rodada do Paranaense. Nós tivemos então 5 jogos dessa primeira rodada, rodada aberta no sábado. Aqui comigo Edson Moraes. Moraes, seguinte, Atlético Paraná, vitória do Atlético, não dá para considerar como surpresa. Maringá vencendo a equipe também em casa, diante do Independente São Joséense, não dá para considerar surpresa. O Operário vencendo, apesar de ser um resultado magro, também não dá para considerar surpresa. Para você, qual foi o resultado mais surpreendente dessa primeira rodada do Campeonato Paranaense? Na verdade, o inesperado foi a vitória do Azures em cima do Rio Branco. Tá? O Rio Branco fez um grande investimento. Exatamente. Que a gente tem informação aqui, não somos setoristas lá de Paranaguá, mas pelo menos é o que se sabe que o Rio Branco fez um investimento considerável na competição e perdeu nessa rodada de estreia. Esse eu acho que foi o aspecto inesperado da competição. O Atlético Paranaense vai ter que fazer alguma coisa porque é o que tem na mesa. Exato. O Atlético tem isso, assim como também o Curitiba. O Paraná não tem uma representação no cenário nacional, na Série A do brasileiro, então tem o Campeonato Paranaense para fazer isso. Eu diria que não foi esperado a vitória do Londrina contra o Curitiba, em função do Curitiba estar colocando aí nesse início do campeonato a sua base, né? Jogadores da base praticamente. E é evidente que contra o Cascavel, que é um jogo que teremos fim de semana, no domingo,
de repente, para azar do Cascavel, o Curitiba possa vir mais fortalecido para essa partida. Então, nesse horizonte do inesperado, foi justamente o Azures em cima da equipe do Rio Branco. Para você, os vencedores, Maringá, apesar que o Maringá tomou um certo sufoco no fim, começou bem a partida, fez os 2-0 com uma naturalidade, sim, mas depois teve que segurar a vitória por 2-1 dentro de casa, fechando essa rodada. É o normal, porque também seria uma grande surpresa, né? Uma surpresa evidentemente que negativa, se o Maringá, o Operário de Ponta Grossa, Maringá, o Operário, o próprio Cianorte, né? Que não venceu, mas não convenceu. Exato. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas se essas equipes não estiverem no patamar, na prateleira, né, superior dentro da competição, a gente até não colocamos aqui nessa parada, nessa pauta, o Curitiba, o Paraná, o próprio Paraná Clube, né, e o Atlético Paranaense. Né, são as equipes que, evidentemente, devem estar no topo da competição. É provável que sim, e seria extremamente decepcionante se não. Né? Então, Operário, Cianorte, o Maringá, os três da capital. Eu colocava até nessa pauta a equipe do Rio Branco, que perdeu essa partida. Aí veio o Azures surpreendente. Exato. Nessa rodada, né? E eu diria para você que o próprio Andraus que endureceu a situação para a equipe do Operário. Exatamente. Né? O Andraus. A gente tinha essa projeção inicial, digamos, o Andraus um pouco mais embaixo e tal. Olha, tem um Andraus aí. Isso para fazer um comparativo com o Cascavel, né? Numa preocupação de queda, de descenso, que é o projeto, aliás, do Cascavel, primeiro fugir do rebaixamento. Quer dizer, existe essa preocupação, inclusive, por parte da própria gestão. A gente está conferindo, inclusive, imagens do jogo entre Cianorte e Cascavel, daqui a pouquinho a reportagem dessa partida. Mas, Moraes, deixa eu, aproveitando o ensejo ainda dos gols da primeira rodada, é um campeonato paranaense, todos estão tratando dessa forma. Mais desafiador que os estaduais anteriores, por quê? Sim. 11 rodadas disputadas praticamente num espaço de tempo de um mês. Sim. Sim. Esse é o aspecto realmente que preocupa. Em relação, por exemplo, já para falar do jogo do Cascavel e o Cianorte, então, aproveitar o tema, o Cianorte e o Cascavel, vamos colocar pela ordem aí, o Cianorte venceu de virada por 2-1, mas o Cascavel foi dominante no jogo. O Cascavel foi melhor que o Cianorte no jogo. Esses 90 minutos, o Cianorte melhorou no segundo tempo. Tem aquele aspecto no futebol que é o seguinte, você pode ser criativo, dominante e ineficiente. Perfeito. O determinante para um triunfo é a eficiência, muito mais do que a própria criatividade, muito mais do que o próprio domínio do jogo. Então você ter a eficiência. Eficiência, no caso específico, de alguns fundamentos, ou seja, do atacante fazer gol. Isso é uma preocupação. Isso é eficiente. O Cianorte foi eficiente, não foi produtivo, não foi dominante, mas foi eficiente, né? E com um atacante lá, eu fiquei realmente encantado com o Vini. Achei o cara... Vini Farias. Passe para gol, gol no jogo. Gol no jogo, passe para gol no jogo. Aí, realmente, então, foi assim. O Cascavel, para mim, foi surpreendente, porque havia uma perspectiva, uma expectativa, vamos dizer assim, de decepção. Então, foi o contrário, foi o oposto disso. Foi surpreendente, mas, ao mesmo tempo, gerou uma preocupação, que a gente pode falar depois, né, sobre qual é essa preocupação que eu tenho. Então, bem rapidinho, vamos mostrar, então, como foi esse jogo de ontem, os gols da vitória do Cianorte 2-1 para cima do Cascavel, lá no estádio Albino Turbay. O Cianorte é, de fato, uma pedra no sapato do Cascavel. Os dois times se cruzam no Campeonato Paranaense desde 2017 e o Leão do Vale ampliou o retrospecto favorável sobre a Serpente Aurinegra. Agora são 9 jogos oficiais entre os dois times no estadual, com 4 vitórias do Cianorte, 3 empates e apenas 2 triunfos cascavelenses. Na primeira rodada do Paranaense de 2025, o Cascavel tentava a segunda vitória sobre o rival no Albino Turbay e saiu na frente com um bonito gol. Zé Augusto roubou a bola no campo de ataque e ela foi para Rodrigo Alves, que ajeitou no capricho para Paulo Vitor. O lateral acertou um chute rasteiro no cantinho e abriu o marcador. O Cianorte empatou ainda no primeiro tempo. Depois da boa troca de passes, cruzamento da esquerda, a zaga cortou mal e Vini Faria acertou um voleio para deixar tudo igual. No segundo tempo, o Cianorte virou o jogo. Contra-ataque do Leão do Vale. Vini foi lançado.
cortou o marcador e rolou para o meio para Guilherme Balea. Mesmo marcado, ele concluiu da entrada da área e bateu forte. 2-1, placar final. A primeira vitória deixou o Cianorte no quarto lugar com 3 pontos. Na quarta-feira, o Leão do Vale visita o Maringá no Willie Davis. Já o Cascavel sofreu mais uma derrota em jogo de estreia do Paranaense. O resultado deixou o time no 10º lugar, ainda sem pontuar. Na quarta, pela segunda rodada, o Cascavel faz o primeiro jogo como mandante e recebe o Londrina no Estádio Olímpico Regional. Tá aí, Cianorte 2, Cascavel 1. Moraes, você um pouco falou do domínio do Cascavel na partida, apesar da derrota, mas esse jogo já apresentou algumas deficiências. Não sei se é a tua preocupação, você falou da falta de gols de atacantes, até agora, colocando no bojo aí esse jogo oficial e os 3 jogos aí do Torneio Paraná de Verão, jogadores de meia, jogadores de defesa que balançaram as redes para o Cascavel. E a defesa ontem eu achei que ela deixou muito espaço, tanto é que o segundo gol do Cianorte, no costado dos 2 laterais, eles jogaram bastante avançados, mas permitiram esse avanço também dos ofensivos do Cianorte. Vê dessa forma? Vejo dessa forma. A gente tem que colocar aqui algo que eu estou achando também surpreendente, até porque eu não tinha essa expectativa, mas eu gostei do conjunto do Cascavel. E aí você tem que acreditar isso ao treinador, perfeito, ao Silvinho. Você que o Silvinho fez um baita de um jogo ontem. Armou uma equipe muito bem armada e tal. Aí acontece aquela questão que a gente sempre comenta e fala no futebol, que é a questão da qualidade, né? A qualidade do jogador. E o Cascavel teve esse problema. Por exemplo, esse gol aí que a gente está vendo agora, o zagueiro tinha que zagueirar. Exatamente. Tinha que zagueirar. E não zagueirou. Quer dizer, a bola sobrou de presente de graça ali para o adversário. O segundo gol que a gente terminou vendo, assistindo aí também, foi um processo evolutivo, avançou e o pessoal... Olha, ele tem 3 jogadores marcando... 2 marcando ninguém. E sobrou alguém, evidentemente, se você tem ali 2 não marcando ninguém, olha, tá os 2 lá. E aí tem um terceiro homem que aparece, que é o camisa número 10. Os 2 destaques da equipe Guilherme do Cianorte. Balea, né? Beleia, né? Isso. Beleia e o Vini. O Vini, o centroavante e tal. Quando eu falei sobre a questão, por exemplo, de ser surpreendente a atuação do Cascavel, e ao mesmo tempo preocupante, mas, puxa vida, se surpreendeu positivamente, por que está preocupando? Preocupando justamente nesse ponto que você disse. O Cascavel vai para fez o seu 4º jogo, contando com o período preparatório, mas para o seu 4º jogo, sem nenhum gol, né, do ataque. Não é nem do centroavante, de quem se espera o gol, mas do ataque. Porque os gols foram feitos por jogadores meio-campistas, o Robinho e o João Pedro, né? E ontem o lateral esquerdo. E agora o lateral Paulo esquerdo, que jogou realmente muito bem. Aliás, nós fizemos esse destaque aqui no jogo passado, que foi o jogador de destaque, a prova que realmente estava muito bem, é essa que está aí. O que me surpreendeu foi o lateral direito, né, que jogou uma bela partida, saiu machucado para entrar do Libano. Então, mas jogou uma bela partida e nós estávamos aí colocando o Libano. Escuta, aí é do Libano, tal, mas jogou uma bela partida. O primeiro gol começa nos pés dele, uma roubada de bola lá no campo ofensivo. Então, é mais um crédito para o treinador Silvinho. Então, isso é legal, isso é maneiro. Agora, o fato preocupante é justamente esse. Quer dizer, juntando-se a preocupação, esse cenário de preocupação, a gente falou da falta de gols dos atacantes. Os atacantes precisam fazer gol, senão vem para a defesa. Se o atacante não fizer gol, qual é a razão de existir? Qual é a razão de estar presente? O atacante tem que fazer gol. Então tem essa preocupação. A outra preocupação é esse calendário que você disse. Esse campeonato paranaense vai ser um dos mais difíceis de todos em função disso. Cascavel tem o Londrina no jogo da quarta-feira e o Cascavel precisa vencer o Londrina. Fica isso aí povoando esse campo de preocupação. Próximo jogo do Cascavel, depois, é o Coritiba, que de repente, em função de estar perdendo com a sua base, pode vir com o time principal. E aí, evidentemente, que o favorito tem que ser, claro, que é o Coritiba, não tem como não ser o Coritiba. Agora, se vê com o time da base, o Cascavel bem centrado, bem focalizado e reeditando a atuação que teve contra o Cianorte, eu acredito que o Cascavel vai. Mas isso é preocupante.
Então, a gente precisa ficar com essa pulga atrás da orelha, não? Aí, no nosso caso específico, até o nosso representante aqui no Ceará era capivara atrás da orelha. Isso é verdade. Deixa eu aproveitar o gancho do Edson Moraes. Ele falou de Londrina e de Curitiba, que são os próximos adversários do Cascavel. Londrina na quarta-feira, Curitiba no próximo domingo. Eles se enfrentaram ontem. Uma vitória bem contundente do Londrina sobre uma equipe alternativa do Curitiba lá no Couto Pereira. E o técnico Claudinei Oliveira falou justamente isso, respeitando o time de base aí do Curitiba, mas ele valorizou a conquista dos 3 pontos fora de casa, o que dá uma moral para enfrentar o Cascavel na próxima quarta-feira. Vamos ouvir o que disse o técnico Claudinei Oliveira. Então, assim, em relação à equipe do Curitiba, o Curitiba escala a equipe que ele achar que tem que escalar, dentro da sua visão, da sua ótica, do que é melhor para o Curitiba, né? E independente de ser jogadores jovens ou não, eu trabalhei na base há muito tempo. Eu tenho plena convicção que se eu tivesse uma equipe, a minha equipe sub-20 do Santos, que ganhou para São Paulo, que ganhou vários títulos lá, se eu tivesse com isso para jogar uma primeira rodada do estadual, seria competitivo, como a equipe do Curitiba tentou ser competitiva. Acho que a nossa equipe fez o que tinha que fazer, né? A gente falou para eles na palestra, no pré-jogo ali, que independente de quem viesse, do adversário, a gente tinha que entrar, não poderíamos entrar com sangue doce, a gente tinha que entrar para fazer o resultado e que nós teríamos talvez uma chance um pouquinho maior de ter uma vitória aqui, que poucos clubes vão conseguir vencer o Curitiba aqui dentro do Couto Pereira. Então foram 3 pontos muito importantes, que talvez outras equipes tenham dificuldade para conquistar, e a gente aproveitou, né? Nós estrategicamente eles fizeram aquela melhor. Eu tenho parabenizar o Moisés, achei uma equipe organizada, né? Lógico que os meninos às vezes têm questão de nível de força, falta um pouquinho, mas eu achei que o Moisés montou uma equipe muito bem organizada, teve sua proposta de jogo muito clara, a gente conseguiu evitar com que eles tivessem chance de gol com o nosso bom posicionamento. A gente não adotamos uma tática kamikaze, apesar de a gente ter feito os gols no começo do jogo, mas a gente estavam postados ali esperando o erro para ter a transição. Eu acho que foi uma vitória tranquila, a gente sofreu pouco, né? Tivemos um pouco risco de sofrer gols, tivemos talvez mais chance de fazer mais gols do que o Curitiba de fazer o seu gol. Palavras então do técnico Claudinei Oliveira. Londrina tinha enfrentado justamente esse Cascavel na última rodada do torneio Paraná de Verão, o último jogo das duas equipes antes da estreia. Cascavel perde, Londrina vence. Agora, por conta de tabela, não é, Moraes? Por conta de saldo de gols, Cascavel já enfrenta na segunda rodada o líder do campeonato. Perigos que esse Londrina trará para o Cascavel na quarta-feira. Aí acontece o seguinte, você até colocou, o Cianorte tem um histórico de vitória sobre o Cascavel, de triunfo sobre o Cascavel. No confronto Cascavel-Londrina, quem ostenta esse campo de triunfos é o Cascavel. Altamente favorável ao retrospecto. É altamente favorável. Cascavel perdeu o Campeonato Paranaense nos pênaltis para o Londrina, mas em vitórias mesmo no campo de jogo, nos 90 minutos, no tempo regulamentar, o Cascavel tem uma vantagem sobre o Londrina. A última vez, te interrompendo, a última vez que o Londrina venceu o Cascavel, Paranaense de 2016. Exato. De lá para cá só deu Cascavel. Só deu o Cascavel. Então, assim, o Londrina venceu o Curitiba por 2-0. Com essa equipe, como disse o Luciano, a equipe alternativa do Curitiba. Se o Curitiba vira Cascavel com uma equipe alternativa, Cascavel sendo não apenas criativo e dominante, mas sendo eficiente, Cascavel também vence o Curitiba. Exatamente. Eu tenho essa percepção. Assim como, por exemplo, o jogo do Cascavel na fase de preparação contra o Londrina, o Cascavel teve domínio amplo contra o Londrina, assim como teve contra o Cianorte. Então, aí retorna aquele campo de preocupação que a gente tem, é a falta de gols no ataque do Cascavel. A falta de gols. Para esse jogo contra o Londrina, um outro jogador que foi citado por nós, o volante Alex Paulino, que foi expulso, infelizmente, no jogo de ontem, está fora contra o jogo do Londrina. Mas foi também um jogador de saque. Isso é para poder fazer uma ilustração de que a gente vai para o campo, a gente vê os jogos de futebol, a gente assiste uma partida de futebol e a gente faz uma leitura, e a avaliação ela é fundamentada nessa leitura que a gente faz, e é por isso que o destaque, por exemplo, na fase de preparação, no único jogo que nós vimos, que eu vi particularmente, os jogadores que eu destaquei foi justamente o lateral esquerdo, que é destacável, e o Alex Paulino, camisa número 8, destacável. Eu digo das novidades, né? Porque o João Pedro a gente conhece já, o Robinho a gente conhece também, o Rodrigo Alves a gente conhece também, é a mesma coisa e tal. Então são jogadores que impactaram positivamente. E são jogadores que estão impactando positivamente no presente do Cascavel. Então, jogo contra o Londrina, quarta-feira, com casa cheia, tomara que realmente tenha, eu acho que há motivação para isso. O torcedor também
O torcedor às vezes é exigente a ponto de gostar de uma vitória de uma equipe não jogando bem, a sua equipe não jogando bem, né? E ele vai gostar disso e não vai gostar no dia que a equipe perder jogando baita, dando um show de bola, né? Isso é parte do torcedor. Mas o Cascavel merece, pelo que fez contra o Cianorte, o Cascavel merece a presença de um grande público no Estádio Olímpico nessa próxima quarta-feira, para ajudar, para empurrar essa equipe contra a Londrina. Eu estou acreditando que, mesmo colocando nesse peso, nessa balança, a ausência do Alex Paulino, mas colocando isso, né, com mais atenção do sistema defensivo. Aproveitar o gancho do Edson Moraes, então agora sim, eu vou acionar de novo o Bruno Rodrigo lá na redação. Estádio Olímpico recebendo então o primeiro jogo oficial na temporada na próxima quarta-feira contra o Londrina. Te pergunto de novo, Bruno, como é que está o Olímpico para esses 2 jogos seguidos do Cascavel como mandante? Quarta-feira Londrina, domingo Curitiba. Mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia de novo. Agora sim, bom dia Luciano, bom dia Moraes, bom dia você que acompanha o Tarobá Esporte. O Estádio Olímpico está em preparação, a Prefeitura de Cascavel está preparando o Estádio Olímpico aí para a estreia do Cascavel em casa na quarta-feira contra o Londrina, o jogo às 8 horas da noite. Então foram feitos trabalhos de limpeza na parte externa do Estádio Olímpico, além também de reformas e novos banheiros. Então o público que vai acompanhar o jogo vai ter algumas mordomias novas, podemos dizer assim, para acompanhar a partida de Cascavel e Londrina. Esse jogo que abre a participação do Cascavel em casa no Paranaense, tem o Londrina na quarta e o Curitiba no domingo. Então, as informações sobre toda essa preparação do Estádio Olímpico estão no nosso portal tarobá.com.br, assim como todo esse resumo dessa primeira rodada do Campeonato Paranaense, de algumas surpresas, né? Como vocês comentaram aí, o Londrina vencendo fora, apesar do Curitiba estar com o time alternativo, o Azures vencendo lá em Paranaguá, apesar desse time do Rio Branco não ser tanta coisa como foi falado antes pela diretoria do Rio Branco, um jogo bem ruim, na verdade, entre os 2 times. Então tá aí todas as informações lá no nosso portal tarobá.com.br. Campeonato Paranaense, então, no portal tarobá.com.br. Obrigado, então, ao Bruno Rodrigo, trazendo informações do Estádio Olímpico. Antes de ir para o intervalo, quero aproveitar aqui a presença do Edson Moraes. Ainda, Moraes, teu palpite para Cascavel e Londrina, quarta-feira, 8 da noite, Estádio Olímpico. Olha, é salgado. Mas eu diria o seguinte, o Cascavel vence o jogo 2-1. 2-1. Aí, palpite do Edson Moraes, então, para o jogo da segunda rodada na próxima quarta-feira. Brodão, meu irmão. Até a próxima. Até a próxima.